Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 17 de maio, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece nossa página no Facebook? Então acesse facebook.com/Opinião Agora. E se você quiser conferir o meu look do dia, acesse facebook.com/Anique Boutique. Vamos conferir quais são as principais notícias nos jornais da cidade. A Tribuna Piracicabana. Após 4 horas de reunião, PPA é aprovado sem emendas. Das 66 emendas apresentadas nas 2 reuniões extraordinárias ontem, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, apenas 2 receberam pareceres contrários. A Tribuna Piracicabana. Ministério Público na cidade terá 2 novos promotores. Decisão foi anunciada ontem durante visita do Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, durante reunião com Promotoria Pública da cidade. Margaridas e garis são homenageados. Na entrega das homenagens ao Dia Municipal do Gari e Margarida, ontem, representantes dos trabalhadores destacaram os perigos pelos quais a categoria enfrenta devido à falta de cuidado e falta de respeito ao serviço. Jornal de Piracicaba. Bacia PCJ terá verba de 572 milhões para despoluição. A bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí será diretamente beneficiada pelo investimento de 572 milhões e 400 mil reais, anunciado pelo governo do estado de São Paulo para a Sabesp. Ainda no Jornal de Piracicaba, PM prende jovem que traficava por SMS. Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar deteve o ajudante Leandro Domingues, de 22 anos, suspeito de traficar drogas utilizando mensagens de texto do celular. Gazeta de Piracicaba. Tráfico em destaque. Dia foi movimentado ontem na Polícia Militar, que registrou várias ocorrências. 4 ocorrências de tráfico de drogas foram flagradas pela Polícia Militar de Piracicaba das 5h30 de anteontem às 2h30 da madrugada de ontem. Construção civil. Canteiros de obra aderem a programa. Ministro estará em Piracicaba para anunciar a adesão da MRV ao compromisso nacional para aperfeiçoamento das condições de trabalho na construção. E a sexta-feira amanheceu fria. Confira como fica a temperatura para essa tarde. Sexta-feira nublada, com possibilidades de pancadas de chuva à noite. Máxima de 23 e mínima de 17 graus. E você conhece os benefícios do Pilates? Após o intervalo, eu converso com a mestre em fisioterapia e Pilates, Karina Serra. É após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje nós conversamos sobre os benefícios do Pilates. Eu recebo a fisioterapeuta Karina Serra, que é formada em Educação Física, mestre em Fisioterapia, né, Karina? Especialista em Fisiologia e instrutora de Pilates com formação pela Power Pilates de Nova York. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Karina, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, Alessandra, obrigada pelo convite também. Karina, conta pra gente. O que exatamente é o Pilates? Como surgiu essa prática? Certo. O Pilates foi criado pelo alemão Joseph Humbertus Pilates na década de 20 e, na realidade, o nome Pilates é em homenagem ao nome dele, mas o nome do método é contrologia. Pilates, ele queria alcançar um método que trabalhasse o corpo e a mente. E, com isso, ele criou o método Pilates, né? Mesmo trabalhando a mente, não tem a ver com meditação, né? Não, nada a ver com meditação, que no caso seria a yoga, né? O Pilates, ele tem alguns princípios que é a base do método, né? E até assim, em relação à contrologia que Joseph acreditava, ele falava, e hoje isso realmente é comprovado, que o Pilates, ele revigora a sua mente, ele revitaliza o seu corpo. E com isso ele criou esse método completo. E assim, para fazer um resumo geral, o que é o Pilates? Ele é um método de condicionamento físico, fortalecimento e alongamento. Que envolve muito esforço físico, né? Quem pratica, com certeza, sente exatamente, nos resultados muito rápido. Isso. Né? E quais que seriam os benefícios desse método? Olha, Alessandra, a gente poderia falar aqui ficar o dia todo falando quais os benefícios, porque são muitos, é um método muito completo. Não é só estético, né, Karina? Não, Acho que é importante a gente falar sobre a questão da saúde mesmo, né? Sim, então assim, olha, ele tonifica os músculos, ele melhora a postura, ele melhora a flexibilidade, o alongamento da pessoa, ele melhora a circulação sanguínea, ele reduz o estresse, entre outras coisas, porque como é um método voltado para todas as idades, então cada idade o benefício é de uma forma geral para todos, né? E às vezes especificados para cada pessoa, para cada momento da idade que a pessoa está. Eu acho que essa confusão às vezes que as pessoas fazem é que é um método que pode trazer benefício para a mente, porque é um momento que você está pensando em você também, no momento da prática, né? Exatamente. Envolve respiração, inclusive. Sim, então, os princípios do método, ele é o quê? É a estabilização, a concentração, no entanto que no método Pilates nós não utilizamos a música. Exatamente por esse motivo, da concentração. Eu não sabia disso. Eu fiz uma aula experimental, realmente não tinha música, mas eu não Exatamente, a gente não utiliza por causa desses princípios, que é a base do método. Então, no caso, a gente não utiliza a música por causa da concentração, essa estabilização de corpo, que nós utilizamos muito o centro de força, que Pilates denominou de powerhouse. Então, o tempo todo ele é acionado. Para quem está em casa, nunca fez, nunca vivenciou, experienciou no corpo isso, você ativar o seu powerhouse, a sensação é como se você levasse o seu umbigo lá para as costas e deslizasse suas costelas para baixo. Então assim você está acionando o seu centro de força. O centro de força que seria o powerhouse. O powerhouse, exatamente. E onde que se localiza no corpo? Assim? Exatamente o nosso abdômen, todos os músculos do abdômen. Consequentemente, o fato de você estar contraindo, você também utiliza os músculos paravertebrais em determinadas situações do movimento de cada exercício, né? Então, a estabilização, a concentração, temos a respiração, tudo isso faz parte dos princípios do método. E o principal de todos, que é a fluidez, que é o que diferencia de alguns métodos como a yoga. O RPG também. O RPG também é uma reabilitação para a coluna, na realidade para melhorar a postura, mas não é os mesmos princípios utilizados no Pilates. Então,
O princípio mais importante, vamos dizer, para diferenciar dos outros métodos, é essa fluidez que, no caso, leva o condicionamento físico. Assim, você poderia exemplificar o que seria essa fluidez? A fluidez são os movimentos precisos e mais rápidos. Então, um exemplo, um treinamento aeróbio que é pedalar, correr, você tem um movimento mais rápido, não tem? Uhum. Você relaxar em cima de uma bola é um movimento mais parado. Então, a fluidez que existe no Pilates é exatamente isso. Você vai utilizar o esforço que você utiliza numa pedalada, a gente numa aula de salto no Pilates, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. É um exercício aeróbico também? Ou não? Sim, se determinar... A impressão que dá que não é, porque exatamente. É parado, né? Não, o Pilates ele é dividido em níveis. Então, o iniciante, intermediário e avançado. No intermediário, a gente já utiliza muito mais voltado para o condicionamento físico do que para a precisão. Porque no início, para preparar o corpo do cliente, você vai trabalhar bastante a precisão, mas junto está a fluidez também. Uhum. Então, os movimentos não são estáticos, mas mais lentos, com vigor. Porém, não tão fluido como a partir do nível intermediário. Uhum. Então, são movimentos que realmente utilizam bastante a fluidez e, consequentemente, o condicionamento físico. Existem algumas academias que oferecem o Pilates com bola. O que seria esse Pilates com bola, Karina? Olha, Alessandra, o Pilates com bola, a bola, no caso, é utilizada como um acessório no Pilates. Pilates é Pilates. Então, um exemplo, nas academias eles utilizam o Pilates solo, porque temos o Pilates com equipamentos, que no caso tem muitas pessoas que denominam Pilates Studio, mas é o Pilates com os equipamentos que Joseph que desenvolveu, e temos o Pilates no solo. Muitas academias trabalham com o Pilates no solo, então Pilates é Pilates. E a gente utiliza a bola, e não só a bola, as faixas elásticas, os círculos flexíveis, como um acessório para melhorar a consciência corporal do cliente, para intensificar o exercício, o movimento, o grau, o nível do exercício, mas Pilates é Pilates. É claro que tem muita gente que utiliza a bola, que é aquela bola suíça, aquela bola grande, sim, nas academias, e às vezes, se o professor ele realmente não tem uma formação em Pilates, às vezes aquilo é um alongamento, um relaxamento, mas não é Pilates. O Pilates, ele é Pilates, não importa se ele tem a bola ou ele não tem a bola. A bola, para ficar bem claro, a bola é utilizada como um acessório no método. Tá. Entendeu? Não significa que a bola é Pilates. Pode ser Pilates e pode não ser também. Entendi. Entendeu? E outras práticas também são possíveis a partir da bola. Exatamente. Temos aulas com bola suíça inteirinha de alongamento, temos aulas inteirinhas de relaxamento com a bola, entendeu? Abdominal também. Abdominal na bola, mas não significa que é o Pilates. Entendeu? Porque o método Pilates com a bola, você faz o exercício do Pilates, sim, e colocando a bola junto. Então, não é Pilates com a bola. Pilates com a bola, sim, no fato de acessório. Exatamente. Mas Pilates é Pilates. A prática do Pilates, ela é possível se fazer Pilates em grupo, como a gente muitas vezes vê, ou seria necessário de uma forma mais personalizada? Olha, Alessandra, nós temos o Pilates no solo, que você conseguiria até colocar um grupo maior. Mas esse maior que eu digo é mais ou menos umas 6, no máximo 8 pessoas. Porque o método, baseado nos princípios dele, ele necessita da orientação do instrutor. Então, você precisa ir lá, colocar a mão no cliente para ver se realmente ele está acionando, ensinar, então é uma atenção maior. Então, um grupo muito grande, ele também já vai sair um pouco do foco dos princípios do Pilates. Você entendeu? Então, assim, aula muito grande não dá. E nos equipamentos, eu costumo trabalhar no meu estúdio, no máximo 3 a 4 alunos por hora. Entendeu? A gente trazer o Pilates um pouco para a questão da saúde, né, especificamente. Uma pessoa que teve algum tipo de lesão, tem alguma restrição para a prática do Pilates? Olha, desde que o médico que avaliou, ele tenha liberado o aluno para fazer a prática do exercício físico em si. Hoje até é muito indicado por ortopedista a técnica do Pilates, né? Então, desde que esse aluno venha já com um atestado de como está, a lesão não esteja na fase inicial aguda dela, ele pode sim fazer o exercício. Mesmo ainda estando lesionado ou depois que... Então, a gente pode utilizar o método como reabilitação também para o problema dele.
Então, por exemplo, uma lesão no menisco medial, o que ele necessita? Ele necessita de fortalecimento, resistência e força nesse músculo. E o Pilates ele vai promover isso, porque às vezes a dor é devido à falta de um desses componentes. Então, a gente vai utilizar o Pilates para estar fortalecendo e trazendo essa força necessária e vai ter o alívio da dor. Mas não deixando de trabalhar o resto do corpo também. Porque é uma estrutura, não só a lesão, né? exatamente. Exatamente. Os cuidados vão ser mais especiais em relação à lesão. E, de preferência, esse aluno fazer aula individualizada. Ah, tá, porque aí tem que ter um cuidado muito grande, né? Exatamente. Esse aluno já não vai ser colocado em grupo, por exemplo. Junto com outras pessoas. A questão do bico de papagaio, que as pessoas falam, o que eu posso fazer? O Pilates ajuda também? Não, com certeza. O nome da patologia é osteofitose, né? Então, são protuberâncias ósseas que acontecem devido ao envelhecimento da pessoa e à desidratação dos discos vertebrais. E, com o tempo, a falta de mobilidade do local vai piorando. Então, o Pilates, ele traz um conforto em relação à dor, porque ele vai estar fortalecendo a região do abdômen, a região dos músculos paravertebrais e, consequentemente, essa dor ela é aliviada. Ele não vai curar o bico de papagaio, porque são protuberâncias ósseas, como eu falei. Mas ele vai aliviar muito a dor do cliente, exatamente, por trabalhar bastante essa questão do fortalecimento, a postura. E uma técnica que foi criada na década de 20. Década de 20. Poxa vida, e tem uma razão pela qual o Joseph criou o Pilates na década de 20? Qual que era a necessidade nessa? Então, ele era uma criança muito doente. E ele queria desenvolver a cura para ele. Então, ele foi um autodidata, ele começou a estudar, ler livros de anatomia, tinha os amigos dos pais, ele começou a se interessar pelos assuntos e aí ele começou a se exercitar. E com isso ele viu que todas essas doenças dele melhorou. E aí ele começou a disseminar essa técnica, foi aperfeiçoando, e inclusive depois outros estudiosos, baseados em fisiologia do exercício, biomecânica, até aprimoraram mais os exercícios, porque do que ele desenvolveu era muito cru, né? Mas mesmo assim ele conseguiu muitos resultados. E ele começou na Alemanha isso. Quando ele foi para Nova York, ele montou o estúdio dele num local que tinha muitos estúdios de balé. E os bailarinos, eles tinham muitas lesões, tem até hoje. Sim. E aí ele observou que o método era muito eficaz para a recuperação, a reabilitação desses bailarinos. Então, o que ele fez? Ele começou a aplicar nos bailarinos e começou a se ver o resultado. Então, grandes coreógrafos, na época, indicavam ele para estar reabilitando esses bailarinos. E, com isso, a técnica foi se disseminando, provando no próprio corpo dele que ele sarou, vamos dizer, os bailarinos. E, antes disso, que ele foi para a guerra, tudo ele utilizou nos soldados. A reabilitação também, que foi quando ele desenvolveu o Cadillac, que é aquele aparelho grande que tem um monte de molas, parece uma cama. Quem chega no estúdio de Pilates, olha fica até assustado. Fala, o que deve acontecer aqui? Exatamente. E esse equipamento, por exemplo, que ele denominou de Cadillac, surgiu exatamente para ele reabilitar os soldados na época da guerra. E assim, eu falo que surgiu em 1920. E tomou uma proporção tão grande que as pessoas academias começaram a oferecer, muitos profissionais oferecendo, mas também é preciso ter um cuidado, porque tomou um certo tom de moda também. Como que a pessoa pode se precaver de não sofrer nenhuma lesão fazendo um exercício errado ou com um profissional que não é qualificado? Exato. Então, Alessandra, isso é preocupante porque o instrutor, ele deve ter sim uma certificação reconhecida. Porque o Pilates não bem aplicado, ele pode gerar problemas para o cliente. E às vezes não é no momento, né? É com a prática. É com a prática, exatamente. É a mesma coisa você falar, posso comprar um livro de Pilates e praticar em casa? Você pode, tem muitos livros ótimos no mercado, você pode comprar o livro, mas você praticar, isso pode trazer malefícios para você ao longo do tempo. Porque o instrutor, ele realmente sabe os princípios do método, o que deve ser observado no cliente. Às vezes o próprio instrutor fazendo sozinho, se ele tem uma pessoa que possa orientar ele, é muito melhor do que ele fazer sozinho, porque a pessoa vê que ali, por exemplo, uma escápula não bem encaixada, um abdômen não bem acionado pode sobrecarregar a cervical. Então, isso ao longo de um tempo pode estar trazendo a lesão para o cliente ao invés de trazer todos os benefícios que o Pilates quer promover. E o Pilates, muitas vezes ele é
a pessoa se interessa porque vê em alguma revista ou vê alguma reportagem sobre o assunto, ela acaba se interessando, procurando um estúdio. Outras vezes também tem indicação médica, não é? Pode acontecer nesses dois casos. Como que a pessoa pode, no caso de procurar por conta própria, o que ela deve buscar como objetivo? Se ela estiver pensando em determinados objetivos, quais seriam esses objetivos para que ela encontrasse a solução no Pilates? Entendi. Então, por exemplo, tem gente que procura porque realmente o médico, hoje, assim, de uns 2, 3 anos para cá, é que os médicos conheceram mais a prática, estão indicando, né? Mas, a princípio, assim, a mídia que fortaleceu muito isso, então você vê muitas atrizes na televisão falando, internacionais, nacionais, que fazem Pilates, então as pessoas buscam pelo resultado que elas veem no corpo das outras pessoas. Então, a maioria vem por uma questão estética, a princípio. Entendeu? No segundo bloco a gente vai falar bem sobre isso, porque interessa a todas nós, mulheres, principalmente, homens também, né? Também. Mas tem bastante todo mundo quer aquela barriguinha chapada, né? Do Pilates. Com certeza, exatamente. Mas a questão da saúde, como você estava dizendo, ela pode vir ou por indicação médica ou ela mesmo encontrar no Pilates um relaxamento, uma solução para algum tipo de dor que ela sente. Com certeza. Todos aqueles benefícios que nós citamos, independente de ser encaminhado pelo médico ou não, por estética ela veio, ela vai encontrar. Às vezes ela vem pela estética e ela vê que os benefícios foram muito maiores. Né? Exatamente. E o Pilates pode ser praticado por pessoas de qualquer idade, desde criança, por exemplo? Sim, ambos os sexos, desde criança. A criança a gente toma um cuidado especial, como no adolescente, que temos as molas, que são as resistências nos equipamentos. Então essas resistências são reduzidas. Para a criança é uma aula mais lúdica, para ela começar a tomar consciência de postura. E aí, depois dos 12 anos, a gente começa a trabalhar o fortalecimento também. Mesmo naquela época do estirão, né, que a gente fala, não existe algum problema ou ela pode praticar normalmente? Não, ela pode praticar, mas como eu te falei, a gente tem que tomar os cuidados, porque quem tem a formação adequada, ela já aprende isso no curso, a gente aprende na nossa formação de como atender esses clientes. Então, o Pilates pode ser feito sim, porém sem a resistência toda. A aula ela vai ser montada baseada na necessidade desse cliente, porque às vezes ele pode estar vindo por uma patologia ou por já um problema na coluna, entendeu? Então, exatamente. Então, essa aula ela vai ser montada para essa criança ou para esse adolescente, atendendo às necessidades de cada idade. Independente da idade também, eu acho que é importante a gente, isso que você colocou, a questão da aula ser preparada para aquele aluno. Muitas vezes alguém em casa faz o Pilates e aí alguém da família quer que mostre os exercícios, por mais que seja com bolos, mas eu acredito que não sejam simples, mas assim, mais fáceis de serem praticados em casa, também tem que ficar atento, né? Não é o mesmo exercício para todas as pessoas. Exatamente, é por isso que normalmente até agenda uma aula experimental, porque às vezes a mãe vem e fala, eu e mais 2 filhas, eu e meu esposo. Então, nessa avaliação, a gente vai observar o nível que esse aluno está se enquadrando. Então, às vezes é uma pessoa que não tem consciência corporal e que não tem problema, que isso vai adquirir ao longo de um tempo, você entendeu? E vamos supor, o casal. Aí o esposo tem, ou vice-versa. E aí você vai ver que a aula não vai ser igual para os dois. Você entendeu? Aí você vai ver as necessidades de cada um, por isso a questão de não ser uma aula em grupo muito grande, porque não tem como você atender a necessidade baseado nos princípios do método. Essa questão que você falou de consciência corporal. Muita gente vê alguns exercícios de Pilates e depois no intervalo a gente também vai mostrar alguns exercícios no estúdio. E fico imaginando que é preciso ter assim, uma elasticidade absurda para se conseguir fazer os movimentos. Isso é real ou isso é possível com a prática? Não é necessário você ser uma bailarina para você fazer o método, entendeu? Inclusive, você está lá para ganhar a flexibilidade. Numa pessoa adulta, a gente consegue melhorar até 30% a flexibilidade dela. Então, um exemplo que eu vou te dar sua mão chega até o seu tornozelo quando você está sentada alcançando o seu tornozelo. Com o tempo, não dá para determinar um tempo, porque cada corpo é um corpo, mas a sua mão vai poder chegar até o seu dedão do pé. Você entendeu? Então, você está lá para isso. E a questão da consciência corporal é na hora de executar os movimentos. Às vezes eu falo para você, dobre seu joelho e leve ao peito. Você entende na hora isso. A outra pessoa não. A outra pessoa, ela pensa. Como que eu faço? Vou levar o joelho, apoio o pé. Ela fica pensando o que ela vai fazer, porque às vezes nunca fez exercício ou realmente não tem uma consciência corporal mais elaborada em relação à outra. Você entendeu? A gente falou sobre alguns problemas de saúde, algumas patologias que a pessoa deve fazer. E cardiopatas? Pessoas com problemas cardíacos? Olha, o cardiopata, ele já é um paciente de risco.
Então sempre tem que levar em conta, foi avaliado pelo cardiologista, ele tem um atestado de que ele pode fazer, então sim, esse cliente ele vai poder fazer, mas sempre observando e levando em conta os riscos que ele tem. Qual é a cardiopatia dele? E aí você vai montar a aula baseado nisso. Um exemplo, os cardiopatas a gente evita, como no Pilates, se a pessoa não sabe a respiração, por exemplo, até ela aprender, ela faz muita apneia. Então, às vezes, ela segura por um tempo muito grande a respiração. E para o cardiopata isso não é bom também. Outra coisa, a resistência nos membros superiores, também vai ser elaborado o treino, a aula, né, de acordo com a necessidade dele, porém respeitando essa cardiopatia dele. Mas ele pode sim fazer o Pilates. Algum outro grupo teria algum risco além do cardiopata? Olha, risco não, uma necessidade de avaliação mais cautelosa. Sim, todos eles, todos os clientes, sem exceção, eles devem, o instrutor, o proprietário do estúdio, ele deve solicitar um atestado médico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, no meu estúdio, a gente faz uma avaliação física e uma avaliação postural desses clientes para estar avaliando se realmente não tem. Porque às vezes a pessoa chega para você e fala, Karina, eu vim procurar o Pilates porque eu tô com muita dor nas costas. Só que essa dor nas costas, o que é essa dor nas costas? Como começou? De onde vem? Por que você está? Quanto tempo? Então a gente necessita que seja passado pelo ortopedista, porque médicos, nós não somos médicos, somos instrutores. Então o médico avaliando e, olha, é uma hérnia de disco, mas não é cirúrgico no momento, vamos tentar com o Pilates. Então, às vezes você é saudável e você não sabe que você tem uma determinada patologia. Ali, conversando nessa aula, a gente vai descobrir. Exatamente. Você falou do caso da cirurgia. É possível, através do Pilates, a pessoa sair de uma cirurgia que provavelmente ela precise fazer? Então, na questão, por exemplo, da hérnia de disco, às vezes o médico fala, vai tentar o alongamento, fortalecimento, para a gente tentar ver se não vai ser necessário. Porque assim, tem cliente que às vezes nem com... é cirúrgico e acabou. Entendeu? Não tem mais o que fazer, tem que ser... Agora, tem cliente que o médico fala, não, vamos tentar o fortalecimento e o alongamento. E às vezes realmente consegue levar por um tempo ou nem necessite da cirurgia. E pessoas que já fizeram algum tipo de intervenção cirúrgica, principalmente na coluna, elas podem praticar, conseguem? Porque às vezes a gente percebe que muitas pessoas que passam por esse tipo de cirurgia têm algum tipo de limitação. Sim, algumas, às vezes na maioria fica com algum... não é nenhuma limitação, ela fica com limitação sim, às vezes da flexibilidade, clientes que fizeram cirurgia de hérnia de disco, às vezes colocam o pino, né, então 4 pinos, 6 pinos, né, então assim, os clientes vêm, às vezes ficam com sequelas, então formigamento, nos dedos dos pés, por exemplo, devido à hérnia antes de operar, tem cliente que não sente absolutamente nada, mas na maioria das vezes sente algum desconforto, e o Pilates ele ajuda a melhorar esse desconforto, fortalecendo os paravertebrais e o abdômen, por exemplo. Mas a limitação, ela tem de acordo com o que foi feito no cliente, né? A cirurgia, enfim. E por isso o profissional também tem que ter muita consciência, né? Sobre a responsabilidade. Exatamente. Que tem, aí a importância de ser certificado realmente para poder aplicar o método adequadamente dentro das necessidades de cada indivíduo, né? Com certeza. Bom, após o intervalo, nós vamos mostrar um vídeo que a fisioterapeuta Karina trouxe pra gente e vamos falar sobre os benefícios do Pilates para a estética. Todo mundo sabe que o Pilates ajuda a definir o corpo, é uma maravilha, não é verdade? E a mulherada adora. Bom, é rapidinho. Após o intervalo, então, nós vamos falar sobre os benefícios do Pilates para a beleza do corpo. Até já! Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu converso com a Karina. A Karina fala pra gente sobre os benefícios do Pilates. Karina, há pouco a gente falava dos benefícios para a saúde. Agora nesse bloco eu gostaria de conversar com você sobre os benefícios para a estética. O Pilates acabou se popularizando, vamos dizer assim, caindo na mídia, pelos benefícios que traz para o corpo, principalmente das mulheres. Isso é verdade? Então, não só para o corpo das mulheres, para o corpo dos homens também. também. Exatamente. E, assim, do ponto de vista estético, o Pilates é um dos únicos exercícios que, pelo fato de a gente ter que trabalhar o abdômen o tempo todo, que é a questão do powerhouse, como nós falamos no outro bloco, então é meio automático, depois de 1-2 meses, você observar que o seu abdômen está muito mais forte, visivelmente. Mas tão pouco tempo assim? Sim. Uma pessoa magra e mesmo uma pessoa um pouquinho mais cheinha, ela consegue ver que o abdômen dela está mais definido, que o abdômen dela está mais forte devido aos exercícios que a gente utiliza demais o abdômen. A força é muito... E o Pilates emagrece? O objetivo principal do Pilates não é emagrecer. E não existe nenhuma atividade física que faça você, sem ter uma dieta balanceada, emagrecer. Então, assim, a maioria dos clientes que vem por estética, a primeira pergunta, eu vou emagrecer fazendo Pilates? Não, você vai emagrecer. Se você tiver uma frequência assídua, né? Se você tiver uma dieta balanceada, com certeza você vai reduzir peso. Mas não é o foco principal. Né? O contorno do corpo também parece que muda, né, na pessoa, porque Com também certeza. tem um alinhamento, né, daquela estrutura. Sim, o alinhamento, na realidade, tanto de postura como do corpo todo. Você senta mais elegante, até assim... Antes de sentar no solo, no colchonete, antes de você sentar no equipamento que a gente chama de reformer, a finalização quando é feita na parede, tudo isso tem um modo de você fazer para você começar a ter consciência de que você tem que utilizar o seu abdômen o tempo todo para você conseguir manter a postura reta. E aquilo passa a ser uma prática do cotidiano, né? Exatamente. Sem perceber, a pessoa tem uma reeducação postural mesmo. Exatamente, devido ao fortalecimento, né? E aí você percebe que depois de um tempo, 2-3 meses, você vai sentar para dirigir, nossa, estou com meu abdômen acionado. Você senta numa cadeira, nossa, eu estou com meu abdômen acionado, porque começa a fazer parte de sua consciência que você tem que fazer esse movimento o tempo todo. E quem faz o Pilates pode fazer algum outro tipo de atividade física? Ou você faz o Pilates, só o Pilates atende às suas necessidades? Assim? Não, pode fazer sim outros tipos de atividade física junto com a musculação, por exemplo? Pode. O Pilates é até muito legal, porque o Pilates ele trabalha os músculos mais profundos do nosso corpo. No entanto que se você faz uma aula experimental, às vezes no outro dia você fica muito dolorida. Foi o que aconteceu comigo. Eu descobri músculos que eu sabia que existiam. Exatamente, é isso que acontece. Você descobre que você tem músculo que você não sabia que tinha. Realmente é isso que acontece. Então, assim, a musculação, ela trabalha os músculos mais superficiais. Então, se você unir as duas técnicas, é perfeito para o corpo. O que muitas artistas fazem hoje. Então, nós vamos mostrar as imagens também que a Karina trouxe pra gente. Eu gostaria de pedir para o Luciano colocar e que você comentasse pra gente o que são essas atividades, o que essas pessoas estão fazendo no momento. Certo. Vamos esperar um minutinho, a gente já começa a ver. Por que ela faz esse movimento com a mão, Karina? Esse movimento é o 100, é um movimento de aquecimento, sempre no início da aula a gente faz esse movimento. Na posição que ela está aí agora, ela está fazendo ele no nível intermediário.
Mas uma pessoa que inicia no nível iniciante, a gente muda a posição das pernas e você veja que a orientação ali, olha, das escápulas dela, ela elevou muito, então estou pedindo para ela descer um pouquinho. Tem que estar encaixado. Exatamente, tem que estar bem encaixado. Esse é o roll-up, também do nível intermediário. Então, às vezes a pessoa olha e fala, nunca vou conseguir fazer isso. Consegue sim. E veja, Alessandra, como é importante a questão do instrutor junto. Você vê o encaixe, ele fica mais perfeito, todas as orientações. A gente utilizando todos os exercícios, utilizando o abdômen com todos os exercícios, observe, esse é um abdominal específico do Pilates. O que ela está fazendo é um exercício abdominal, é o single leg stretch. E ele, da forma que ela está fazendo, ele está no nível avançado. Aí no chão. Aí tem esse mesmo exercício é feito também uma adaptação para um nível inicial. Exatamente. Esse aí, olha, que ela está com a bolinha, olha, é um exercício de Pilates específico abdominal, chama double leg stretch. E a bolinha ali no meio da coxa dela está servindo para intensificar mais o exercício. Os benefícios desse exercício especialmente. Exatamente. Abdominal. Qual seria o abdominal? Esse é abdominal. E, por exemplo, às vezes a pessoa não tem a consciência de que ela tem que contrair o músculo interno da coxa, que a gente chama de linha média. Você colocando a bolinha também, ela tem essa consciência maior. Porque ela tem que fazer o esforço para pressionar. Exatamente. Então, ela tem a consciência dela, você melhora utilizando a bolinha. Então, você viu que a bolinha ela serviu para 2 motivos ali. Para intensificar e, no caso, se fosse um iniciante, ter a consciência. Esse exercício que a gente vê... O anterior era o scissors, era um abdominal. Esse é outro abdominal, chama lower lift. E eu coloquei a bola justamente para a pessoa ver. Esse exercício é um exercício de Pilates. Se a bola não estivesse na mão dela, estaria atrás da cabeça dela. Só que você veja, é um exercício do nível intermediário também. A altura da perna ali, que está delimitando o que é o exercício intermediário, e a bola está intensificando o exercício. Esse é um exercício do nível iniciante, mas pode ser usado nos outros níveis também. Ele chama roll down e ele está massageando a coluna dela e ao mesmo tempo fortalecendo o abdômen. A linha interna da coxa sempre a gente pede para estar acionada e automaticamente o encaixe dos ombros ali é muito importante. Esse movimento, a maioria dos movimentos que apareceram, a pessoa está com a cabeça levantada também, né? A maioria dos exercícios são assim, me lembra muito um abdominal convencional, né? Esse movimento. Sim, os anteriores todos são especificamente abdominais. Então, por isso o tronco elevado, certo? A gente sempre pede para levar queixo ao peito. E, então o tempo todo o tronco é elevado. Por exemplo, esse é o breathing, um exercício que envolve respiração, não dá pra gente ver aqui, mas ele trabalha bastante a respiração. E do nível iniciante, quando o aluno faz ele pela primeira vez, é dessa forma que é feito. E a gente vê então que existem muitos exercícios que beneficiam o abdômen, mas na verdade o benefício é para a coluna, né, Karina? Sim, esse movimento que ela está fazendo de elevar o quadril, por exemplo, é fortalecimento da coluna, glúteo e o posterior da coxa, que são os isquios tibiais. Acho que gostaria que você falasse um pouco mais sobre os benefícios de fortalecer a musculatura do abdômen para a coluna. Que muitas vezes a gente fala disso, mas por quê? A pessoa fala, fazer abdominal é só estética? Não, é para ajudar também. Não, a questão da postura, para você evitar ter lesões no futuro, principalmente de hérnia de disco ou qualquer outro desvio de coluna, porque você vai estar, na questão do alongamento, você alonga, então tem a mobilidade da coluna, você preserva isso ao longo do tempo, da idade, né? A questão do fortalecimento, o que leva as pessoas a terem problema de coluna, independente do qual o problema, é abdômen fraco. Então, isso é muito importante. Muito importante. Claro, né? Isso, e o Pilates ele foca muito nisso. Não é questão de estética, não. Exatamente. Só estética, né? Exatamente. Principalmente saúde. Saúde. A estética, na realidade, ela é uma consequência, mas o método ele foi criado para benefício de evitar de se ter lesões e prevenindo, né? E reabilitando as pessoas. Esse exercício que a gente vê, como chama esse equipamento? Esse equipamento chama Reformer e o exercício que ela está fazendo aí é uma série, chama Footwork Series, agora é rios, calcanhares ali na barra. E aí, Alessandra, por exemplo, ela está fazendo no nível intermediário. Aí a questão da fluidez também. No início a gente faz um pouco com precisão, um pouco com fluidez. No avançado só fluidez, por exemplo. Esse equipamento ele já tem molas, né? Esse tem mola, tem as resistências ali. Aí de acordo com o exercício a gente aumenta ou reduz a resistência das molas. Esse fortalece a coluna também.
alonga, você vê que o chutinho ali é um exercício do nível intermediário avançado. No início a pessoa sente dores no corpo? Sim, e mesmo quando você muda o exercício, às vezes a forma de você estimular o músculo, mesmo há um tempo ela fazendo, você muda o exercício, ela usou o mesmo músculo, mas de uma forma diferente. Essa é uma série também. Esse é um tipo de abdominal também? Olha, aí a gente utiliza o glúteo, o abdômen, os paravertebrais e os posteriores e coxa também no alongamento aí. Esses equipamentos todos também são certificados? Isso também Os equipamentos, independente do fabricante, eles tentam ser fiel a tamanho, medidas que Joseph desenvolveu. Tenta ser o mais parecido possível, né? Então, todos eles, porque Joseph desenvolveu o Beryl, que é aquele do lado ali, o barril, né? Ele era um alemão, gostava de um chopinho, então a partir disso ele desenvolveu aquele... Ótimo! Você vê que ele até parece, tem clientes meus que falam, falta uma torneirinha aqui pois com chopp, aí já termina a aula com chopinho, né? Isso, exatamente. Esse é o Elephant, é o exercício de alongamento também, do nível intermediário. A gente utiliza no iniciante também. Nossa. Esse é o Russian Split, é um exercício avançado, esse exercício. Olha, esse, Alessandra, é uma aula de salto. Você vê que ela está saltando, mas ao invés de ser em pé, ela está deitada. Então, e aí condicionamento tem uma resistência físico. ali também. Tem a resistência das molas, pode ter ou não a resistência, aí depende do movimento que ela vai fazer, né, no caso. Então, você vê que é um exercício de condicionamento físico. E quanto tempo em média leva uma aula? Olha, esse é outro abdominal. O tempo de aula é uma aula em solo, e mais ou menos uns 45 minutos. E nos equipamentos é na média de 55 minutos. A gente sempre reserva uma hora para todos os clientes, porque às vezes é iniciante, até aprender. E o número de vezes para a prática? Olha, o que é legal, que diferencia o Pilates dos outros métodos, é a questão de quantas repetições vai ser feita. Então, raramente tem séries, como na musculação, 3 séries de 20. Sempre, numa média geral, são 10 movimentos para cada exercício, ou 3 respirações, um exemplo, aí em média, um alongamento desse, a gente deixa mais ou menos uns 20 segundos em cada posição, então dá para fazer umas 4, 5 respirações bem profundas. Aí ela está fazendo um alongamento? O alongamento, o barril é utilizado bastante para o alongamento. Essa é a high chair, é outro equipamento, é uma cadeira alta, né? Aí ela está fazendo um abdominal invertido. Dá a impressão que é assim, nossa, é difícil, né? Quem está em casa pode estar vendo e falando assim, é muito difícil, mas é possível, né? É possível ao longo de um tempo, porque que nem eu falei para você, tem clientes que é mais flexíveis, outros menos, às vezes nunca fez exercício e é bem alongado, e aí ele vai ter uma facilidade maior de fazer, se não ele está buscando isso, ele vai alcançar isso e vai chegar em todos os níveis, com certeza. Você disse que essa questão dos níveis, existe um tempo para cada nível ou o que determina a evolução desse paciente? Não existe tempo. Vai depender da consciência corporal de cada um. Então, cada indivíduo é um indivíduo. Então, às vezes você chega lá, 2, 3 meses, você já está no nível intermediário. Entendeu? Ao longo de um tempo, 1 ano, 2 anos, porque a gente não gradua assim, ó, hoje ele é iniciante, amanhã ele vai ser intermediário. A gente vai introduzindo um exemplo, o 100, aquele exercício que nós mostramos, o primeiro exercício. Ele começa no iniciante, depois ele passa para o intermediário e depois para o avançado, mas é o mesmo movimento. Novamente. É esse movimento? Esse movimento. Então, você veja, a partir do momento que o cliente ele já consegue estabilizar as escápulas, acionar bem o abdômen, não usar a cervical para fazer o movimento, a gente passa para o próximo nível, que seria descer as pernas, que vai estar recrutando mais ainda o abdômen dele e a região da coluna fortalecendo, né? E parece, eu fiz uma aula experimental, posso dizer. Dá um calor fazer essa aula. Porque você fala assim, a aula você está parado, mas... dá um calor. Sim, até brinco com os meus alunos que naquele exercício, por exemplo, normalmente a gente inicia a aula quando começa no solo com aquele exercício. Então até brinco com eles, eu falo, enquanto não estiver vermelhinho, não alcança o objetivo, que são 10 respirações. Porque realmente ele aquece.
Não só ele, né? Transpira todos, bastante, né? exatamente. E aí acaba que é mesmo um exercício aeróbico também. Sim, é isso que eu queria deixar bem frisado, que o método que Joseph criou é um método de condicionamento físico, de fortalecimento e de flexibilidade, de alongamento. Além dos benefícios para a musculatura e para os ossos, enfim, também existe o benefício para os órgãos internos também. Com certeza, o fato de a gente trabalhar o abdômen o tempo todo, não só o abdômen, por exemplo, a região pélvica, o assoalho pélvico, exatamente, o pavilhão pélvico todo, a gente utiliza ele o tempo todo. Imagine assim, você segurando o xixi. Essa é a contração que é solicitada para a cliente, por exemplo, para ela saber que ela está acionando a pelve dela. E, consequentemente, isso fortalece pessoas com problemas de bexiga, por exemplo, ajuda muito, exatamente, a incontinência urinária, às vezes não precisa nem da cirurgia, pela questão do fortalecimento dessa região. E a vida sexual? Também, qualidade de vida, isso melhora também? Melhora, claro. O períneo é muito trabalhado, que é um músculo utilizado dentro da vagina, né? Então, um músculo muito utilizado, então ele é fortalecido. Então, a satisfação no ato sexual ajuda muito. Ele alivia o estresse. E assim, desde que a pessoa não tenha nenhuma patologia, né, ligada a isso, então com certeza ele vai melhorar. Uma coisa que funciona muito, ele aumenta a sua autoestima, porque o seu corpo muda. Sim. Então você se vê linda, o homem se vê muito bonito, né? Então todos esses fatores, até a questão do fortalecimento. Imagine uma fralda. Então você vai fortalecer a região do transverso e todo o pavilhão pélvico. E isso ajuda também na hora do ato sexual. Então, juntando todos esses fatores, com certeza a vida sexual fica mais saudável. Tanto para homens quanto para mulheres. Exatamente, tanto para o homem quanto para as mulheres. Muito bacana. A gente está repetindo alguns exercícios também. A gente vê que a pessoa que está praticando é uma pessoa elegante, mas a pessoa pode estar uns quilinhos acima e que também pode praticar, que consegue também esses objetivos. Com certeza. Não significa que a pessoa às vezes é gorda e não consegue realizar os movimentos, você entendeu? Então assim, às vezes não é nem a questão de ser gorda, um pouquinho acima do peso ou mais, até com obesidade, a pessoa consegue e a gente vai montar a aula de acordo com a necessidade dela. Dela também. Exatamente. E às vezes até a desenvoltura das pessoas mais cheinhas, às vezes é melhor do que uma pessoa magrinha. Então essa questão não influencia, não, exatamente. A pessoa pode fazer, aí ela... Exatamente. A gente vê que é necessário mesmo, né, o acompanhamento, toda hora... a gente está tocando o cliente, isso, para que ele faça um movimento bem feito. Você veja que às vezes o movimento ele é bastante preciso, por isso o resultado ele é tão rápido, é um método que está sendo considerado um método mais completo, exatamente por isso. De ter esse benefício. Isso, exatamente. Esse movimento, qual que seria? Esse aí é um monkey, é um alongamento, a gente utiliza os abdômenes também, no caso ali do anterior, exatamente. Esse é fortalecimento de braço também, você viu que ela faz flexões ali de braço. Aí é uma cambalhota, tem gente que consegue direto, né? Então não precisa apoiar os pés, consegue fazer o movimento direto. Tem gente que precisa, essa cliente, no caso, ela até consegue fazer o movimento completo, mas eu pedi para ela mostrar para ver que as pessoas conseguem fazer o movimento mesmo que seja apoiando, entendeu? Então, o fortalecimento de braço ali, abdômen é muito requisitado. Isso. E falando da estética, os benefícios são muito rápidos. Você disse que em 2 meses já é possível ver... Mais ou menos 2 a 3 meses você percebe, visivelmente... as pessoas, de uma forma geral, percebem você que está fazendo com certeza e as outras pessoas comentam com você. Há pouco você comentou também que o próprio Joseph dizia, né? Sim. Alguma coisa a respeito. Isso, ele falava que a pessoa com 10 aulas, ela sentia melhoras no corpo dela, com 20 aulas ela percebia que melhorou o corpo dela e com 30 aulas as pessoas percebiam que o corpo dela tinha mudado. Que é melhor, então, né? Exatamente. Mas tudo. Isso, Alessandra, tem que deixar bem claro que depende bastante da assiduidade do cliente. Porque tem gente que fecha 3 vezes por semana e vem uma, entendeu? Então esses falta resultados... de tempo, exatamente. Então assim, se a pessoa ela vem realmente 2 vezes por semana, ela realmente faz direitinho, a assiduidade é grande, o resultado, ela com certeza 2 a 3 meses ela já percebe. E a pessoa, por exemplo, vem para o estúdio, faz 2 ou 3 aulas durante a semana.
Nos outros dias que ela não vem para o estúdio, é recomendado que ela faça algum tipo de atividade ou movimentos da própria técnica em casa? Entendi. Olha, a questão de quantas vezes por semana vai depender do objetivo do aluno. Então, vamos supor que ela já seja sócia de um clube e lá ela faça 2 vezes por semana bicicleta, esteira e musculação, ou 3 vezes. Se ela fizer uma vez o Pilates, ela já vai ter muitos resultados, porque ela já é uma cliente que faz, ou um cliente que já faz, exatamente. Agora, se é um cliente que ela faz caminhada uma vez por semana e aí ela vem fazer o Pilates esperando um resultado estético de emagrecimento, então orientado mais vezes por semana. A nível cardiovascular, as diretrizes dizem o seguinte, que tem que ser de 3 a 5 vezes por semana o condicionamento físico. E aeróbico, principalmente. A pessoa, por exemplo, se ela tem alguma patologia, também tem que ser analisada a patologia para ver o número de vezes também que ela viria, com certeza, né? Exatamente. Por exemplo, se é para melhorar o alongamento dela, então o mais indicado seriam 2 a 3 vezes por semana, entendeu? Mas aí tem a questão, se ela já faz outras atividades, no clube, por exemplo, 2 aulas de alongamento, se ela fizer mais 2 de Pilates, com certeza o resultado dela vai ser alcançado, os objetivos, né? A gente vê que com o aumento do número de pessoas procurando, a demanda é muito grande pelo Pilates, existem vários estúdios, existem várias academias oferecendo a técnica. Como que o telespectador pode também ter a certeza de que ele está em boas mãos, já que ele também mencionou aqui quais que são os prejuízos de uma prática mal executada? Ele pode chegar e perguntar para o professor, para a secretária, qual a formação do meu professor, do meu instrutor, ou perguntar para o próprio instrutor. Normalmente, os estúdios, de uma forma geral, quando o cliente chega, o próprio professor, o instrutor, ele já fala a formação dele, para deixar o cliente mais seguro, né? E o cliente, ele pode ir lá e pesquisar na internet a questão da formação do professor, que ele vai saber sobre o método que o instrutor fez, né? E é muito importante isso, Alessandra. Exatamente. E com relação aos equipamentos, é possível também, é importante fazer uma avaliação ou não existe assim no mercado algum equipamento falando, não, esse está fora dos padrões e não seria indicado que se praticasse nesse equipamento? Então, tem-se os exercícios do método clássico, que é o que Joseph criou, entendeu? As escolas que vêm dessa linhagem clássica, ela já tem esses padrões. Então, o professor que ele é formado nessa linha, ele provavelmente ele já vai adquirir para dentro do método dele ele conseguir. Agora, tem o Pilates contemporâneo, que são adaptações dos movimentos que Joseph criou, né? E aí as pessoas podem desenvolver aparelhos que são maiores, caixas maiores, então para fazer adaptações de outros exercícios que não foi que Joseph desenvolveu, mas que segue também os princípios do método criado por ele. A partir do momento, eu acho também que você se certifica de que aquela pessoa tem uma formação adequada, há de se convir que os equipamentos também sejam equipamentos adequados. Exatamente, porque normalmente a pessoa, ela formou, fez o curso, ela vai comprar os equipamentos dela já baseado no que ela aprendeu, para ela poder desenvolver os exercícios. Sim. Entendeu? Bom, infelizmente a nossa conversa vai chegando ao fim, Karina. Okay. É um assunto super gostoso da gente falar, a gente sempre gosta de falar de viver bem, de estar bem consigo mesmo, com a saúde, tudo muda quando a autoestima muda, sim, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, Karina. Obrigada a você mais uma vez, Alessandra, pelo convite. Obrigada. Bom dia. Bom, o programa vai ficando por aqui. Se você quiser conferir o meu look de hoje, acesse facebook.com/Anique Boutique, Anique com 2 N's e K. E o programa fica por aqui. Até amanhã. Até amanhã não, desculpa. Até segunda-feira. Tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.